E aí, seja bem-vindo à segunda aula de anatomia aqui, tá? A primeira aula foi o conceito do que é anatomia, então espero que você tenha entendido o que é anatomia para a gente começar a adentrar nela, tá? Então, se você não viu a segunda aula, vai lá e vê, tá? Vou deixar o link na descrição aí. Eu fiquei um tempo sem gravar vídeo, tá bom? Porque eu coloquei aparelho, aí deu um tempo aqui para acostumar, então você pode ver que eu tô meio com... Tô falando, parece que eu tenho língua presa, mas na verdade é o aparelho, tá bom? Vamos aqui o que importa, né? Vamos lá, aqui. Nessa aula que a gente vai ver variações anatômicas, anomalia versus monstruosidade e fatores gerais de variação, tá bom? Esses dois aqui são lights, tá? Esses dois tópicos aqui são lights. Esse aqui já é mais extenso, tá bom? Mas grave na sua cabeça que esses três aqui são decorrentes de variações anatômicas, tá? Então, vamos lá. Temos aqui no segundo slide, então. O que são variações anatômicas? Qual que é o conceito dela? São variações anatômicas que podem ser vistas interiormente e externamente, tá bom? Então você concorda que eu não sou igual a você, você não é igual ao seu pai, e assim vai, tá? Internamente e externamente, tá bom? Então, você mesmo não é igual a você mesmo. Ficou meio louco essa frase, mas releve e pense no exemplo que eu vou dar a seguir, tá? Pegue seu punho direito e aperte seu braço esquerdo. Você vai notar um padrão de veia. Se você fizer o mesmo processo com o seu braço direito, ou seja, pegar o seu punho esquerdo e apertar seu braço direito, você vai notar outro padrão de veia, tá bom? Então, ocorrem variações internas até em nós mesmos, tá bom? E uma observação importante aqui, ó, não causam prejuízo funcional para o indivíduo. Tá dando um spoiler do próximo slide? Porque quando causam um prejuízo funcional ou é incompatível com a função, você vai notar que vai ser uma anomalia ou monstruosidade, tá? Mas não se preocupa que a gente vai ver logo a seguir aqui. Só um exemplo aqui de variação interna e variação externa. A variação interna, tá? Eu peguei esses dois estômagos aqui para dar exemplo. Você pode ver que esse estômago aqui, ele é mais encurvado, tá? Externamente. E esse aqui é mais alongado. Beleza? Espero que ficou claro. Isso aqui não tem muito explicação, porque é meio óbvio, tá bom? E aqui a gente tem a variação externa, tá bom? Que a gente peguei o exemplo aqui de dois indivíduos, ambos em posições bípedes, tá bom? Ou seja, posição sobre dois pés. Você pode ver que o segundo indivíduo aqui tem uma posição mais alongada, enquanto o primeiro indivíduo aqui tem uma posição mais encurvada, tá bom? Simples. Não é muito difícil de entender. Depois passando que a gente tem a anomalia e monstruosidade. Anomalia é a variação anatômica. Lembra do slide anterior, variação anatômica que perturba a função. Beleza? Ela perturba a função. Já a monstruosidade é uma anomalia acentuada, incompatível com a vida. Tá? Então, uma anomalia extrema que é incompatível com a vida. Abre, abre aspas aqui, parênteses, que a gente tem alguns indivíduos que têm monstruosidade que vivem, tá? Mas vivem um período inferior e são mais propícios a, a pegar doença, desenvolver problema, etc. No geral, não vivem, tá? No geral, não chega a viver, beleza? Então vamos lá. Dois exemplos aqui, ó. Anomalia polidactília, tá? Peguei esse exemplo aqui porque é o mais conhecido, talvez, que é o indivíduo com seis dedos, tá? Que o padrão seria 5. O indivíduo que tem 6, tá? Esse aqui é o sexto dedo. Ele tem uma anomalia, né? Que é a anomalia polidactília, tá bom? Isso que não é monstruosidade, tá? Porque por causa do sexto dedo aqui ele não vai morrer, vai viver, só que vai atrapalhar a função, tá? Vai perturbar ela. Existem diversos tipos de anomalia, óbvio, eu peguei aqui a mais conhecida, tá? Que é a polidactília, tá bom? Só falando mais uma vez para fixar. Assim como existem diversos tipos de monstruosidade, tá? Eu peguei a monstruosidade agenésia, que é a monstruosidade de não formação. Se a gente pegar esse indivíduo aqui e olhar de cima, a gente vai perceber que essa parte da cabeça dele aqui não é formada, tá? Esse indivíduo aqui não chegou nem a viver, beleza? Então já começa aí que é incompatível com a vida. Aqui a gente tem então a teratologia. O que é teratologia? É o estudo da monstruosidade, tá? De monstruosidades, tá? Os tipos, como são desenvolvidas, etc. Quem faz isso é a teratologia.
Fatores gerais de variação. Esse aqui é um tópico um pouco extenso, tá? Não é muito extenso, mas é um pouquinho extenso comparado aos anteriores, tá bom? Esse aqui é o nosso último assunto do vídeo, então é importante ter essa parte, então presta atenção aí, tá? Variações anatômicas decorrentes da idade, sexo, raça e evolução. Isso é fatores gerais de variação. Ocorrem variações anatômicas decorrentes da idade, do sexo, da raça e da evolução. Ficou claro? Se não ficou, vamos passar aqui e entender o que é cada um deles. FGV de idade, tá? Fator geral de variação de idade. Nele a gente tem duas fases, tá? A fase intrauterina, tá? Dentro do útero, e extrauterina, fora do útero, tá? Então a idade se decorre dessas duas fases. E dentro dessas duas fases a gente tem subfases, tá? Primeira subfase aqui da intrauterina é o ovo, depois tem o embrião, depois tem o feto. O ovo é os primeiros 15 dias, tá bom? E o embrião é a partir dos 15 dias até o fim do segundo mês. Assim como o feto, é o começo do terceiro mês até o nono mês, tá? Depois do nono mês, quando o indivíduo nasce, ele já passa para a fase extrauterina, tá? Fora do útero da mãe. Que daí já é o indivíduo. Tá? Então a subfase dela são recém-nascido, infante, menino, pré-púbere, púbere, jovem, adulto e velho. Beleza? Vamos lá começar então. O recém-nascido é até o primeiro mês após o nascimento. Tá bom? Então se a criança está lá 14 dias, ela é um recém-nascido. Depois, a partir do segundo mês, já é um infante, que é até o fim do segundo ano. Ou seja, do segundo mês até os, até os 2 anos do indivíduo, ele é um infante, tá? Depois do segundo ano, já passa a ser um menino, tá? Já pode ser considerado menino, que é até o fim do 10º mês. Ou seja, segundo mês aqui, terminou o segundo mês, começar o terceiro aqui, até o 10, já é o menino, tá bom? Beleza. Depois a gente tem um menino. Não. Depois a gente tem o pré-púbere, tá? O menino até o fim do 10º mês. Depois disso a gente tem um pré-púbere, tá bom? Que é até a puberdade. Depois de pré-púbere a gente tem um púbere, que é dos 12 aos 14 anos de idade. Depende. Depende por quê? Tem pessoa que entra, tem pessoa que sai da puberdade comparado aos outros, mas mais mais nova, mais velha, tá bom? Então isso aqui é uma subfase que depende, beleza? Depois disso a gente tem o jovem, que é aos 21 anos se a pessoa for mulher, e até aos 25 anos se o indivíduo for homem, beleza? Depois disso a gente tem o adulto, que é até a menopausa, beleza? Que é a castração natural. Que a gente tem. Que ela normalmente ocorre, né? Aos 50 anos quando mulher e aos 60 quando homem, beleza? Depois da menopausa a gente passa a ser velho, que é além de 60, beleza? No geral aqui por causa do masculino, beleza? Vamos lá. FGV de sexo. Masculinidade e feminilidade são os fatores de variações de sexo, tá? Masculino e feminino. É possível conhecer variações comparando os dois gêneros, mesmo fora da esfera genital. Ou seja, tirando aquele conceito básico da vagina e do pênis, a gente tem variações, por exemplo, seios. A gente pode ver que uma mulher tem mais seios que homem e outros exemplos aí, beleza? Então, vamos passar aqui para outro que é o FGV de raça, que são grupamentos humanos que possuem características diferentes dos demais, beleza? Grupamentos humanos, dos quais dizem são brancos, negros e amarelos, tá? Asiáticos, etc. Você pode ver que negros normalmente costumam ser mais altos e mais fortes, tá? E a cor também aqui entra, tá? A gente vê que branco é mais claro, negro é mais escuro e amarelo é mais amarelo, tá bom? É mais amarelado. Desses se originam os mestiços, tá? Então esses aqui são os principais grupamentos humanos. O entre cruzamentos dele originam os mestiços, ou seja, se o negro cruzar com uma amarela aqui, né? Por exemplo, se um africano cruzar com uma asiática, vai surgir um mestiço, beleza? E aqui, só se tem aqui para ficar fixo aqui, que é o produto de seus cruzamentos, beleza? Passando que a gente tem um FGV biótipo, tá? Que são variações de estrutura corpóreas
caracteres adquiridos por influência do meio. Os biótipos existem em cada grupo racial. Então vamos lá, vamos secar aqui. Aqui, ó, a gente tem os três biótipos, tá? Então, mas vamos anotar aqui antes de eu entrar nos três, tá? Que variações de estrutura corporal, caracteres adquiridos por influência do meio. Tá? Ou seja, se a pessoa precisa caçar, por exemplo, ela vive em um ambiente de caça, no qual ela precisa caçar para comer, ela vai, ela vai ser mais forte, tá? Ela vai ser mais dura, mais parruda, enquanto uma pessoa que não precisa, tá? Não tá em um ambiente de caça, ela não vai ser mais forte, tá? Ela vai ser mais magra ou mais gordinha. Beleza? Então isso é influência do meio. É importante dizer que isso aqui não tem nada a ver com grupamentos humanos, tá bom? Isso aqui existe em cada grupo racial, tá? Ou seja, dentro desses três grupamentos aqui, a gente tem os três biótipos principais, beleza? Então, por exemplo, se um negro crescer na África, ele normalmente vai ser mais alto, mas enquanto se um negro crescer aqui no Brasil, ele não chega a ser tão alto, tá? Ele chega a atingir 1,70 m, 1,80 m por aí, tá bom? Então, isso é importante fixar que isso aqui não tem nada a ver com grupamento humano, sim? E sim influência do meio, beleza? Passando isso aqui, vamos entender os três biótipos principais, tá? A gente tem o longilíneos, o brevilíneos e o mediolíneos, tá bom? Eu peguei aqui um exemplo aqui para ficar mais claro, né? Com um exemplo tudo fica mais claro. Então aqui a gente tem o longilíneo, tá? Você pode ver que ele é mais alto, esse aqui é médio comparado ao longilíneo e ao brevilíneo. O brevilíneo é mais curto aqui, sabe? Você pode ver aqui também variações tais como o braço mais longo, médio e curto, beleza? Então, esses aqui são os principais tipos, tá bom? Brevilíneo lembra de breve, mediolíneo lembra de médio e longilíneo lembra de longe, beleza? Só uma cesta para você lembrar. Depois a gente tem o último, mais ou menos importante, a FGV de evolução, que são variações no decorrer do tempo conforme a evolução, como o próprio nome já diz, tá bom? Então vamos lá, novamente, variações no decorrer do tempo conforme a evolução, tá bom? Então, conforme o ser humano vai evoluindo, é possível notar variações anatômicas, beleza? Observação aqui, ó. O que se encontra nos cadáveres não corresponde exatamente ao que é encontrado no indivíduo vivo, beleza? É muito importante. A gente pode chegar a resultados perto, mas não resultados exatos, tá bom? Então, comparar um cadáver com um indivíduo vai chegar a um resultado, mas não um resultado exato, tá bom? E sim um resultado aproximado. Depois, passando o que a gente tem. Variações ocorrem decorrentes da evolução e podem ser notadas em um período consideravelmente curto. O estudo dos mesmos pode ser obtido por métodos como radiografia, radioscopia e exames endoscópicos, tá bom? É muito importante que a gente que elas são notadas, tá? Variações anatômicas de evolução são notadas no decorrer do tempo em um período curto, mas são pequenas variações, tá? Não podem ser consideradas variações altas, grandes, tá bom? Então, por exemplo, as próximas gerações vai ser diferente da minha, por exemplo, beleza? Por quê? Por, pelo Covid, tá? De pessoa sedentária. Isso foi um exemplo que veio na minha cabeça agora, tá bom? Mas espero que isso tenha ficado bem claro. A gente usa esses três estudos aqui para encontrar as variações, porque, como eu disse, são variações pequenas e não variações grandes que podem ser vistas aos olhos nus. Beleza? Então espero que tenha ficado claro aí. Qualquer dúvida, pode deixar no comentário, me chamar no Discord, que eu vou estar respondendo, beleza? Então é isso. Nos próximos vídeos eu vou dar continuidade com a anatomia. E esperem os próximos vídeos, tá bom? Até o próximo vídeo.